Olá! Essa é a nossa aula sobre controle da força muscular. Nela, iremos discutir as vias de controle, tanto mecânicos quanto neurais, de controle da força. Vamos a ela! Para começarmos a discutir os mecanismos de controle da força muscular, é fundamental que lembremos de Andrew Huxley. Na década de 50, enquanto trabalhava com fibras musculares e descrevia o mecanismo que até hoje é conhecido como a teoria das pontes cruzadas, Andrew Huxley demonstrou outros aspectos importantes do controle da força muscular. Um dos elementos importantes é a relação força-comprimento muscular, ou a famosa curva força-comprimento. Ora, ele demonstrou que, ao alterar o comprimento de sarcômeros, ele mudava o grau de tensão que esses sarcômeros eram capazes de gerar. Notem que havia um comprimento ideal, da ordem, então, de 2 micrômetros ou alguma coisa próximo disso, no espaço gerado pelo estiramento dos sarcômeros, e quando esse espaço diminuía a força de contração. No momento em que aumentava além desses valores, também havia uma diminuição na força de contração. Notem que o comprimento ideal da ordem de 2 micrômetros, ele está mais ou menos aqui. Ora, aqui há a possibilidade concreta de haver interação actomiosínica e dessa forma geração de pontes cruzadas que por sua vez gerariam força adequadamente no nível máximo. No momento em que eu encurto demais esse sarcômero, o que acontece? Eu tenho uma sobreposição de filamento fino e filamento espesso de forma tal que eu consigo pouca força. Por outro lado, se eu estiro demais, como acontece nesses níveis aqui, eu tenho uma pequena chance de interação actomiosínica e dessa forma também pouca força. Ora, como é que eu traduzo esse conceito que foi identificado em fibras musculares isoladas num laboratório de biofísica lá na década de 50 com dados atuais? Por exemplo, analisando esta posição. Essa posição é uma posição próxima do ideal para a geração de força numa condição de agachamento. Ora, posição essa completamente diferente dessa. O que temos aqui? No primeiro exemplo, voltemos, eu tenho um comprimento de sarcômero e, portanto, de quadríceps ideal para a geração de força. No momento em que eu agacho demais, eu aumento demais essa flexão de joelho e de quadril, como aparece aqui, eu tenho um estiramento excessivo de quadríceps, o que leva a uma menor capacidade de geração de força. Alguém poderia se perguntar, mas Álvaro, esse atleta é um atleta de halterofilismo com uma carga bastante elevada aqui em cima. Então, por que ele assume essa posição ao invés da posição anterior? Por esta razão aqui. Notem aqui uma sequência de um arremesso, é o nome desse movimento que é típico do halterofilismo, né? Lembrando que no halterofilismo existem duas provas, o arremesso e o desenvolvimento. Aqui é o arremesso, onde o peso vai direto do chão para a posição mais alta, ou seja, acima da cabeça do atleta. Mas eu quero que vocês notem uma coisa. O peso está inicialmente no solo e ele é projetado para cima pela ação fundamentalmente das pernas e do tronco, e ele atinge uma posição máxima, ou seja, um nível máximo a partir desse arremesso, que é esse nível aqui. Notem que quando ele atinge o ponto mais alto, o atleta simplesmente gira, essa barra aqui ela permite esse giro, de forma a se colocar embaixo, abaixo dessa barra, nessa posição que vocês estão vendo aqui. Ora, mas então por que, se essa posição não é a ideal para a geração de força, por que ele não sobe mais a barra a este nível? Ora, porque nesse caso nós precisaríamos de uma força absurda. Ele teria que jogar essa barra, teria que arremessar essa barra ainda mais alto para conseguir um ângulo de joelho próximo de, digamos, 90 graus. Isso é pouco provável. Então se prefere que o atleta atinja essa posição, de forma que ele não jogue o peso tão alto, mesmo sabendo que nessa posição existe um prejuízo mecânico pelo alto grau de estiramento das fibras musculares, e aí então o atleta sobe
a partir dessa posição, como vocês podem ver, atingindo então a posição final e considerando o arremesso válido. Então é uma, digamos assim, uma opção mecânica e de certa forma uma opção também neuromuscular e metabólica. Realmente a força necessária para jogar nesse nível é maior do que nesse nível, então se faz o giro e a partir daí se compensa a desvantagem mecânica que existe aqui em termos de fibras musculares. Mas realmente, se nós estivéssemos num ângulo mais alto, a força seria maior. Pois bem, que outro mecanismo de controle de força nós temos? O mecanismo relacionado à velocidade, daí simbolizado por esse atleta de beisebol arremessando essa bola, que é um implemento relativamente pequeno, em alta velocidade. Como é que esse mecanismo se comporta? Dessa forma. Notem que quanto maior for a força, eu estou falando agora de contração concêntrica, quanto maior for a força, menor será a velocidade. Então eu tenho um eixo de velocidade e eu tenho um eixo de força. Quanto maior for a força, menor será a velocidade. Portanto, naquele caso do atleta de beisebol, ele tem que arremessar uma bola que tem uma massa bastante pequena e aí então, com baixa carga, com baixa força, ele consegue uma alta velocidade. Ao contrário, se ele tivesse que arremessar ou levantar um implemento com uma força muito grande, ele obrigatoriamente baixaria a velocidade. Essa relação tem uma explicação por meio das relações que as pontes cruzadas exercem com os filamentos. Quanto mais veloz for o movimento, menos formação de pontes cruzadas eu terei. Por outro lado, quanto mais lento for o movimento, mais formação de pontes cruzadas eu terei. Isso quer dizer que eu terei mais força. Então, ao contrário do que normalmente se pensa, quanto maior for a força, menor será a velocidade e vice-versa. Pois bem, esse é o segundo mecanismo, então, de controle de força. O terceiro mecanismo tem relação especificamente com questões de ativação neuromuscular. Como é que eu controlo a ativação nesse sistema? Pois bem, imaginemos que nós queiramos fazer uma força de contração bastante baixa, da ordem de, digamos, 20% da minha contração voluntária máxima. Nesse caso, eu gerarei uma frequência de disparos, portanto um recrutamento, uma frequência de disparo, da ordem de 10 a 15 potenciais de ação por segundo. Nesse caso, eu estarei recrutando fundamentalmente fibras do tipo 1. Recrutando apenas fibras tipo 1, eu gerarei uma baixa força de contração, da ordem, quem sabe, de 20%. Não, mas agora eu quero trabalhar com, digamos, 50% da contração voluntária máxima. Nesse caso, eu sou obrigado a aumentar a frequência de disparo para 20, 25 ou mesmo 30 potenciais de ação por segundo, gerando, nesse caso, o recrutamento das fibras 1 e também das fibras 2A, gerando, então, uma força da ordem de 50%. E se nós desejarmos trabalhar com 80%? Nesse caso, eu sou obrigado a aumentar a frequência de ativação para 35, 40 ou mesmo 45 potenciais de ação por segundo, o que irá recrutar também a fibra 2B e, nesse caso, gerar uma força de contração de 80, 90 ou mesmo 100%. O que isso mostra? Que quanto maior for o percentual da contração máxima, mais fibras musculares eu recruto. E por quê? Porque eu passo a ativar esses músculos com frequências ainda maiores. Dessa forma, é perfeitamente possível que eu execute uma contração recrutando apenas as fibras lentas. No caso, eu estarei trabalhando a cerca de 20%, 30% da minha contração voluntária máxima. Por outro lado, quando eu estou trabalhando em contrações elevadas, de intensidade elevada, eu estarei recrutando todas as células musculares, as lentas e as velozes. Pois bem, esse é o mecanismo, então, de controle por via do recrutamento, por via da ativação neuromuscular. Tais resultados são aplicáveis em equipamentos de eletroestimulação muscular, que são úteis, por exemplo, em situações de reabilitação, muitas vezes em hospitais, em indivíduos acamados que precisam fazer ativação elétrica muscular, justamente pela incapacidade de se exercitarem. Eles não conseguem se exercitar, eles não podem muitas vezes se exercitar, mas nesses casos se pode usar um equipamento de eletroestimulação em frequências selecionadas de forma a ativar a musculatura
musculatura e, a partir daí, de certa forma, simular uma condição de exercício, melhorando o processo de recuperação desses pacientes. Pois bem, quais são as mensagens finais dessa aula? Em primeiro lugar, a força depende do comprimento muscular, de acordo com a relação força-comprimento, descrita por Huxley lá na década de 50. A força também depende da velocidade de execução do movimento. Quanto mais veloz, menor será a força produzida. E, finalmente, a força depende da frequência de ativação muscular. Quanto maior for a frequência de ativação pelo motoneurônio, mais fibras eu irei recrutar e, dessa forma, mais força eu irei produzir. Pois bem, com isso encerramos o nosso módulo de fisiologia neuromuscular. A seguir, iremos iniciar o módulo de fisiologia endócrina aplicada ao exercício. Até lá!